Olá! Nos vídeos anteriores nós nos detivemos nos conceitos de ciência e tecnologia. Agora nós vamos discutir a definição de sociedade. Uma definição rápida nos diz que sociedade é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo espaço e território, que compartilham interesses comuns, interagem e formam uma comunidade. Mas será que isso dá conta de definir a complexidade da sociedade moderna? Em 1952, primatólogos estudaram macacos da ilha de Koshima, no Japão. Era uma comunidade de cerca de 20 indivíduos. Quando esta comunidade aumentou e a quantidade de alimentos era insuficiente, os pesquisadores começaram a abastecê-los com batata doce e trigo. Deixavam na praia para que os macacos pegassem, mas a areia da praia sujava as batatas. Uma fêmea do grupo logo descobriu que podia lavar as batatas e comê-la limpa. E logo depois descobriu que conseguia fazer o mesmo com a aveia. Ao longo de pouco mais de 5 anos, todos os membros do grupo já haviam aprendido a limpar as batatas e também a explorar a praia e até arriscar aprender a nadar. Portanto, a ideia de que os animais têm padrões de comportamento pré-determinados geneticamente e de que agem meramente por instinto não é verdadeira. Significa dizer que dentro da nossa história evolutiva, como primatas que somos, o comportamento é adquirido, ele é aprendido. Claro que na espécie humana a amplitude e a complexidade do aprendizado é muito maior do que em qualquer outra espécie animal. Então o aprendizado tem a ver com a cultura. Segundo o antropólogo norte-americano Ralph Linton, a cultura de uma sociedade é o modo de vida de seus membros, a coleção de ideias e hábitos que são aprendidos, compartilhados e transmitidos de geração a geração. O que significa dizer que somos sociais pela nossa própria natureza. Aristóteles diz que o homem é um animal social. Bem, então é natural que gostemos de viver em sociedade. A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação, afinidade, comunidade, e que tem sua raiz na palavra latina socius, que por sua vez significa aliado, parceiro. Muito provavelmente essa origem etimológica tem muito a ver com o sentido de vida em comunidade. Comunidade de pessoas afeiçoadas entre si ou próximas entre si na vida civil. E é pouco provável que esta percepção se estenda também a membros hostis ao grupo. De uma certa maneira, isso persiste ainda hoje. Aqueles que rejeitam o convívio social ou o espírito gregário das nossas comunidades são referidos como antissociais. E qual é a definição moderna de sociedade? Os 3 grandes pensadores que nos dão um magnífico lastro teórico sobre o que é a sociedade na sua dinâmica moderna são o francês Émile Durkheim e os alemães Max Weber e Karl Marx. Para Émile Durkheim, a sociedade é algo que está fora do indivíduo e que se impõe a ele. As nossas formas de pensar, agir e sentir se adequam às regras da sociedade em que nós vivemos. Durkheim chama isso de fatos sociais. Durkheim chama as crenças comunitárias, a moral e as atitudes de uma sociedade como consciência coletiva. E ele acredita que a integração social, ou seja, a força dos laços que as pessoas têm com seus grupos sociais, é um fator chave na vida social. Portanto, para Durkheim, a sociedade é um todo maior do que a soma das partes. Como observador de seu mundo social, Durkheim não é inteiramente satisfeito com a direção da sociedade de seu tempo. Sua principal preocupação é que a cola cultural que mantém a sociedade unida estava falhando e as pessoas estavam se tornando mais divididas. Em seu livro, A Divisão do Trabalho Social, Durkheim argumenta que à medida que a sociedade se tornava mais complexa, a ordem social parece levar a uma anomia. Anomia significa literalmente sem lei. É uma situação em que a sociedade não tem mais o apoio de uma firme consciência coletiva. As normas coletivas estão enfraquecidas. As pessoas, embora mais interdependentes para realizar tarefas complexas,
também são alienadas umas das outras. A anomia é vivida em tempos de incerteza social, como uma guerra, ou uma grande recuperação ou desaceleração da economia. O que será uma característica das crises cíclicas que o moderno modo de produção capitalista vai apresentar ao longo do tempo. Outra visão de sociedade é dada por Karl Marx, pensador alemão que, mesmo com muitos críticos, é amplamente respeitado pela sua extensa obra que abrange filosofia política e economia. Para entender a ideia de sociedade em Marx, é preciso primeiro entender os conceitos de estrutura, superestrutura e base. Esses termos se referem à ideia de que o caráter econômico de uma sociedade forma sua base. Nesta base se assenta a cultura e as instituições sociais, a chamada superestrutura. Assim, Marx coloca a economia como base de como será uma sociedade. Marx vê que historicamente há um conflito entre classes, uma luta de classes. Há aqueles que têm a posse dos meios de produção, a burguesia, e os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho e que são explorados, o que ele chama de proletariado. Marx vê nesse antagonismo de classes o motor da história. Lembre-se de que Marx, seu grande colaborador, o inglês Friedrich Engels, são observadores privilegiados da mudança do cenário social, político, econômico e cultural da Europa no século XIX. O feudalismo dá os seus últimos suspiros, enquanto a Revolução Industrial esboça o que vai se tornando o incipiente sistema capitalista. A visão de Marx sobre a natureza do trabalho, sobre a nossa própria natureza, envolve também a nossa relação com o mundo natural. Se antes o trabalhador agrícola ou artesão usam seu tempo, sua força de trabalho e sua criatividade para produzir um bem material, agora no trabalho industrial há uma segmentação do trabalho e uma perda de conexão entre trabalhador e o objeto da sua criação. Marx vê que os elementos dados na moderna sociedade capitalista trazem consigo a alienação. A alienação é uma condição em que o indivíduo é isolado e divorciado da sociedade, do seu trabalho e da própria percepção de si. Marx define 4 tipos de alienação. Uma primeira forma é a alienação do produto do trabalho de alguém. Um trabalhador industrial não tem a oportunidade de se relacionar com o produto em que trabalha. Um trabalhador pode ignorar o produto para o qual ele está contribuindo. Numa linha de montagem, por exemplo, ele pode passar o dia todo instalando componentes no automóvel sem nunca ver o resto desse automóvel. Há também a alienação do processo de trabalho de alguém. Um trabalhador não controla as condições de seu trabalho porque não possui os meios de produção. Se uma pessoa é contratada para trabalhar em um restaurante de fast food, é esperado que ela faça a comida da maneira que é ensinada. Todos os ingredientes devem ser combinados em uma ordem específica e em uma quantidade específica. Não há espaço para criatividade ou mudança. Um funcionário não pode decidir mudar os ingredientes usados nas batatas fritas, da mesma maneira que o funcionário da linha de montagem da montadora de automóveis não pode colocar os faróis em uma posição diferente. Existe também a alienação dos outros. Os trabalhadores competem entre si em vez de cooperar. Disputam horários, bônus, segurança no emprego. Mesmo quando o expediente termina, a competição não termina. E a alienação de si mesmo. Um resultado final da industrialização é uma perda de conectividade entre um trabalhador e a sua ocupação. Como não há nada que vincule um trabalhador ao seu trabalho, não há mais uma percepção de si. Em vez de se orgulhar de uma identidade como relojoeiro, construtor de automóveis ou chefe de cozinha, uma pessoa é simplesmente mais uma engrenagem na máquina. A alienação é um dos retratos mais angustiantes da sociedade moderna.
e mostra como as nossas relações sociais estão indissociavelmente ligadas ao que fazemos e ao que somos. Embora Durkheim e Marx estejam sempre presentes nas reflexões sobre o conceito de sociedade, Max Weber talvez seja o nome mais lembrado no campo da sociologia. Weber busca entender a sociedade pelas suas formações históricas e as pessoas com as suas necessidades e motivações. Diferente de Durkheim e Marx, Weber se interessa mais em como os indivíduos vivenciam as divisões sociais do que nas próprias divisões em si. Ou dito de uma outra maneira, Weber está mais focado na forma como as pessoas pensam do que nos meios de produção. Ao invés da luta de classes, Weber vê um conflito entre a eficiência organizacional e as necessidades e desejos das pessoas. Embora Weber também reconheça na sociedade a divisão entre proprietários e trabalhadores, diverge de Marx em relação aos tensionamentos entre ambos. Diverge também em relação à base da sociedade, na qual Weber situa os fatores não econômicos, como família, educação e principalmente a religião. É notável a contribuição que Weber vai dar ao entendimento do que vai se constituindo como o moderno modo capitalista de produção. A partir de 1904, ele publica uma série de artigos que dão corpo à sua obra mais conhecida e que é uma das mais importantes publicações do século XX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nós falaremos mais sobre ela no nosso vídeo sobre mercado e sistema produtivo. No pensamento de Weber, a ética protestante oferece às pessoas uma possibilidade concreta de salvação perante Deus. Isso por meio do valor do trabalho comprometido, metódico, disciplinado, que não espera por intervenções divinas ou milagres. Ele chama isso de desencantamento do mundo. É nesse mundo livre de encantamentos e superstições que Weber introduz um outro conceito importante, o da racionalização, onde Marx coloca na centralidade da sua visão a estrutura capitalista da dominação. Weber coloca a racionalização como chave para entender a sociedade capitalista. Esse processo de racionalização permeia e impacta o papel do Estado, dos governos e outras dimensões da vida social. No capitalismo se traduz no apreço à eficiência, à lógica produtiva, ao rigor de métodos e processos. Esta racionalização pode ser levada a extremos, no qual, em nome da eficiência econômica e produtiva, o trabalhador torna-se apenas uma peça numa enorme engrenagem. Weber alerta que essa racionalização excessiva tem consequências muito negativas. Valores na esfera religiosa, ética, moral, cultural se descolam da vida pública, fragmentam-se ou são perdidos mesmo. Isso instala uma forma abstrata na vida do indivíduo que Weber chama de jaula de ferro. Uma jaula que encarcera o indivíduo na racionalidade, na burocracia e numa lógica de funcionamento e ação. Não é muito difícil para nós hoje em dia identificar isso num trabalhador de uma mega cadeia de supermercados ou num operário que instala uma única peça num aparelho de milhares de peças. Ou mesmo em trabalhos altamente precarizados, como aqueles que envolvem aplicativos de delivery, cuja lógica de funcionamento, rotina e jornadas de trabalho são longas. E, enfim, na face daqueles altamente enjaulados na lógica produtiva e alienados em relação à natureza do próprio trabalho. É importante destacar que, ao longo do tempo, o nosso entendimento sobre a dinâmica da sociedade foi se ampliando de tal forma a tornar menor a distinção entre indivíduo e sociedade. Ao longo do século XX,
diversos pensadores buscam refletir sobre a complexidade da sociedade, sobretudo os conflitos como violência, discriminação, intolerância, segregação racial e social. O século XX também traz uma formidável evolução das tecnologias de comunicação e informação, as TICs. Nós nos acostumamos a nos referirmos a todas estas formas tecnológicas de ver, ouvir, ler, entreter e comunicar como mídia. Palavra que vem do inglês media e que etimologicamente vem da palavra latina medius, ou seja, meio. Portanto, mídia torna-se uma forma abreviada de meios de comunicação. Com o tempo, a mídia passa a ocupar espaços cada vez maiores nas nossas rotinas, nos nossos hábitos e, por extensão, nas nossas vidas. Em pouquíssimas décadas, isto se torna um poderoso modulador do comportamento social. Isso sem falar nas influências sobre a economia, o mundo do trabalho, a educação e por aí vai. Há também um duplo encurtamento provocado pela expansão da mídia. O encurtamento do espaço geográfico e o encurtamento do tempo de adesão das pessoas a uma nova mídia. O encurtamento do espaço é um tanto óbvio. Da invenção do telégrafo em 1838 ao WhatsApp em 2009, o objetivo comum permanece o mesmo: fazer com que a comunicação entre as pessoas supere a distância física. Já o encurtamento do tempo de adesão a uma nova mídia é proporcional ao tempo tecnológico de difusão dessa mesma mídia. O telefone demorou 70 anos para atingir 100 milhões de usuários. A televisão 25, a internet 5 anos, o Facebook 4 anos e o WhatsApp 10 meses. E hoje, aplicativos populares lançados nas plataformas Android e iOS alcançam milhões de usuários em horas. O filósofo canadense Marshall McLuhan, em uma obra visionária chamada Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, afirma que numa cultura como a nossa, o meio é a mensagem. Uau! O que ele quer dizer com isso? Que novas tecnologias se tornam extensões de nós mesmos. O conteúdo se torna secundário. Muitos dos nossos gadgets eletrônicos podem ter sido concebidos para comunicação, mas o uso que nós fazemos deles é muito mais viciante do que essa suposta função inicial. E olhem que McLuhan escreveu isso mais de meio século antes de existirem smartphones. E o que acontece nessa sociedade midiática? O sociólogo espanhol Manuel Castells, diante destes mesmos elementos, nos diz que vivemos em uma sociedade em rede. Vendo como a computação, a conectividade, a interdependência de redes e sistemas digitais e também as novas mídias impactam a sociedade e os variados aspectos das nossas próprias vidas. A propósito, você está assistindo a este vídeo conectado a uma máquina que opera em rede, acessando um conteúdo em uma mídia digital, cujo armazenamento em nuvem é acessível praticamente em qualquer lugar, a qualquer tempo. O escritor francês Guy Debord, que é um dos estudantes que inspira o Maio francês, traz também uma reflexão importante sobre sociedade e mídia. Em A Sociedade do Espetáculo, publicado em 1967, Debord nos provoca a pensar como o conjunto das nossas relações sociais reage ao espetáculo que faz da vida um show. Cabe perguntar se a mídia nos mostra o mundo como ele realmente é ou nos apresenta uma determinada representação de mundo. O fato é o fato ou é a sua versão mais conveniente? Notem que esta sociedade do espetáculo envolve ingredientes poderosos no mundo de hoje. Diversos formatos de imprensa, além da tradicional,
Redes sociais, programas de entretenimento, jogos, serviços de streaming de áudio e vídeo, softwares e aplicativos de comunicação em tempo real, tudo ao mesmo tempo agora. Décadas antes dos smartphones e da enorme oferta de conteúdo digital, Debord já reflete sobre como a vida transformada em espetáculo é capaz de alienar o indivíduo, reforçar o valor das mercadorias como fetiches e eludir a realidade, muitas vezes infantilizando o indivíduo. Assim nós podemos pensar se existem duas sociedades ao mesmo tempo, uma real, de verdade, e outra virtual, que se apresenta com o que alguns picaretas chamam de fatos alternativos, um engenhoso eufemismo para mentira. Também habitam nesta realidade virtual as fake news, notícias falsas ou mentirosas ou inventadas que se disseminam com facilidade na sociedade do espetáculo. Talvez ultimamente nós estejamos ocupados demais com tudo aquilo que nós assistimos, ouvimos, lemos, jogamos ou engolimos ao longo de escalas de tempo cada vez mais curtas. Certo é que muitos dispositivos tecnológicos vieram para resolver todos os problemas que nós não tínhamos. Só um minutinho que eu tenho que responder essa mensagem. Há ainda muitas maneiras de se tentar explicar e entender o que significa sociedade. Nesta cultura de massa, que eu comentei ainda há pouco, é óbvia a nossa relação com o consumo e a sua ligação com uma matriz economicista e produtivista. Consumo que se relaciona diretamente com os aspectos mais dramáticos das crises da sociedade moderna. Ora, a assimetria de consumo é o sintoma óbvio da desigualdade social. O excesso de consumo dos países ricos e dos ricos em geral é o sintoma óbvio de um modelo produtivista predatório e irresponsável. E os excedentes de consumo estão perfeitamente alinhados à ameaça à nossa sobrevivência no planeta. A catástrofe climática que o aquecimento global representa é o nosso maior desafio como sociedade. Portanto, também somos aqueles que vivem numa sociedade de consumo. O sociólogo polonês naturalizado britânico Zygmunt Bauman nos legou preciosas reflexões sobre isso. Ao discutir sobre a modernidade, Bauman vai aguçar a nossa atenção sobre o significado de consumo na perspectiva de um mundo globalizado, refém dos mercados e da hegemonia de uma concepção neoliberal. Algo que vai derretendo vínculos, identidades, instituições e relações. Em outro vídeo, nós voltaremos a falar sobre Bauman. Os anos finais da vida de Albert Einstein foram, em grande parte, dedicados à difusão da sua visão humanista de ciência. Uma ciência que ele vira transformar-se num poderoso e perigoso instrumento nas mãos de políticos e militares. E Einstein via também com clareza o que significa sociedade. Disse ele: o homem é, ao mesmo tempo, um ser solitário e um ser social. Como um ser solitário, ele tenta proteger sua própria existência e a dos que estão mais próximos dele, satisfazer seus desejos pessoais e desenvolver suas habilidades inatas. Como ser social, ele procura obter o reconhecimento e a afeição de seus semelhantes, compartilhar seus prazeres, confortá-los em suas tristezas e melhorar suas condições de vida. O conceito abstrato de sociedade significa para o ser humano como indivíduo a soma total de suas relações diretas e indiretas com seus contemporâneos e com todas as pessoas das gerações anteriores. O indivíduo é capaz de pensar, sentir, esforçar-se e trabalhar sozinho, mas ele depende tanto da sociedade
e sua existência física, intelectual e emocional, que é impossível pensar nele ou entendê-lo fora da estrutura da sociedade. É a sociedade que fornece ao homem comida, lar, ferramentas de trabalho, linguagem, formas de pensamento e a maior parte do conteúdo do pensamento. Sua vida é possível graças ao trabalho e às realizações de muitos milhões do passado e do presente, todos ocultos por trás da pequena palavra sociedade. Muito obrigado por prestigiar o canal. Fique ligado. Até mais e obrigado pelos peixes.